Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de um conjunto bem interessante que é o conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor, quando a gente vai ver a construção, a princípio parece uma construção, vamos dizer, normal para uma análise na reta, só que ele tem propriedades interessantes. Quando a gente diz propriedades interessantes, acaba muitas vezes com essas propriedades, a gente tentar construir exemplos patológicos ou exemplos complicados que algo, vamos dizer, que eu queira não funciona. Vamos dizer assim, ou, qual é o contra-exemplo que as coisas não funcionam? Muitas vezes, para exemplos muito complicados, pegue o conjunto de Cantor, faça milagres ali dentro e depois estenda para um intervalo. Então é nesse sentido que é patológico. Por outro lado, o conjunto de Cantor ele tem, vamos dizer, uma dinâmica bem rica. Tão rica que, claro, se considera as funções, ou seja, tem uma área específica da matemática que, de forma, vamos dizer, essencialmente falando, você vai estudar o conjunto de Cantor a vida toda e ainda tem muitas perguntas para serem respondidas. E eu acho que nunca vai ser esgotada as perguntas, vamos dizer assim. Então, é uma área que dá para ser bem rico, mas o que a gente vai fazer como curso de análise na reta, ou como uma apresentação, uma introdução do conjunto, quais são as propriedades, como que é construído o conjunto de forma inicial e quais são as propriedades básicas desse conjunto, pelo menos um início dela. Então, antes de eu falar que é um conjunto de Cantor, eu vou falar que a propriedade dele é um conjunto compacto, não enumerável, todos os pontos são pontos de acumulação e com o interior vazio. Tá? Ou seja, pensa só em não enumerável, só com ponto de acumulação e sem interior. É muita coisa. É muito difícil. Então, o conjunto de Cantor tem essas propriedades. Deixando claro que, assim, a menos de uma notação, a menos de invariantes topológicos, vamos dizer assim, o conjunto de Cantor é único. Então, vamos falar um pouquinho desse conjunto de Cantor. Quem é ele? Então, a ideia é o seguinte. Você pega o intervalo 0, 1. E do intervalo 0, 1, você tira o terço médio dele. Ou seja, você tira esse pequeno pedaço aqui. Então, o terço médio, você pega 1/3 e 2/3. E retira e vai para o próximo nível. No próximo nível, agora você vai ter dois intervalos, duas componentes conexas, em que o bordo dos intervalos é 0, 1/3, 2/3 e, vamos dizer, 3/3. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um fractal aqui dentro. Você vai fazer por indução um argumento, ou achar uma função geradora que vai quebrando isso indutivamente. Em que sentido? Agora você vai pegar esse 0, 1/3, vai quebrar em 3 pedaços, tira o terço médio novamente, retira esse conjunto aqui, vai quebrar esse intervalo em 2 pedaços, que vai dar esse e esse. Caso deseje saber, os pontos do bordinho é 0, você tira 1/3, 1/9, vamos dizer, se multiplica por 2 nonos, e aqui vai ser o meu 3 nonos, aqui vai ser 6 nonos, a mesma coisa você faz nesse intervalo aqui. Você quebra em 3 pedaços e vai acrescentando 6 nonos, 7 nonos, 8 nonos e 9 nonos. E vamos dizer, esses 4 intervalos agora vai virar o meu K2. K3 você faz a mesma coisa. Quebra isso em 2 pedaços, quebra isso em 2 pedaços e assim sucessivamente. Vai formando agora 8 intervalos, K3, em que o bordo vai dividindo o terço médio. E vamos dizer, indutivamente você continua. Então, o conjunto de Cantor, ele nada mais é que a interseção de todos os KNs. Propriedades desse conjunto. Primeiro, lembrar o teorema de Cantor, esse conjunto não pode ser vazio porque é a interseção de compactos não vazios. A segunda parte que pode ser também interessante é quando você pensar nos meus cortes, vamos dizer assim, o 1, ele sempre vai estar aqui. O 0 sempre vai estar aqui. 1/3 sempre vai estar em todos eles. Pode quebrar esse intervalo em 2. 1/3 sempre vai estar ali dentro, assim como 1/9, ou 1/3 aqui é 2 nonos. Assim como 2 nonos sempre vai pegar nos intervalos. Você sempre vai dividir em 2 e pegar o primeiro intervalo.
Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, que aí que entra a propriedade, vamos dizer, chave para provar alguns resultados aqui, é que os bordos dos intervalos sempre vão estar presentes no conjunto de Cantor. Então, qual é o objetivo dessa aula no momento? Então, o objetivo dessa aula vai ser provar, olha, que o conjunto é compacto, acho que já está praticamente provado. A interseção de compactos é compacto. Não é numerável, a gente ainda não vai tocar nesse ponto. Isso vai ficar para a próxima videoaula. Sem pontos isolados e com interior vazio. Essas duas propriedades a gente vai provar, mas essencialmente por causa desses bordos aqui. Porque se a gente pegar qualquer intervalo, na interseção, pegar qualquer intervalo e qualquer, vamos dizer, se eu pegar qualquer intervalo e qualquer, vamos dizer, intervalozinho aberto num ponto, não importa o tamanho que eu vou pegar, vai ficar em algum momento tão pequeno quanto eu queira, de modo que esse intervalo aqui tão pequeno não vai conter nenhum kn, para um n suficientemente grande, então, portanto, não está aqui, e também sempre vai ter pontos do bordo. Essas são as ideias para provar que não tem pontos isolados e também tem interior vazio. É isso que a gente vai provar. Então, o conjunto de Cantor nada mais é que essa definição que a gente não vai colocar escrita nem notação. A gente só vai falar, vamos dizer, de boca o que está acontecendo e depois a gente vai pincelar tudo o que a gente precisa para argumentar. Tá? Todas as demonstrações é possível fazer quando a gente constrói via indução. Como se fosse... Como que a gente faz expansão por casa numérica quando a gente está no mod 3, vamos dizer assim. Mas enfim, vamos só falar um pouco quem é. Primeiro, a definição que a gente vai precisar, que o bordo de Kn são os extremos dos intervalos que estão em Kn. Então, só para lembrar dos exemplos, o bordo do K1 são aqueles 4 pontos, 0, 1 terço, 2 terços e 1, na primeira terço médio. O bordo de K2, 0, 1 nono, 2 nono, 3 nonos, 6 nonos, 7 nonos, 8 nonos e 1. E vamos dizer, etc. Quem quiser o bordo do K0 é o 0 e 1. Bom, então o que eu estou falando para vocês? Propriedades que nos interessam. O bordo de Kn é sempre finito, 2 elevado a n mais 1, um argumento de indução. O bordo de K1 está sempre dentro do bordo de K2, que está a reticência do bordo de Kn. Isso aqui em contrapartida, só para lembrar, o K1 contém o K2, que contém o Kn. Isso aqui a gente também sabe. Então, como o bordo de Kn está dentro de Kn, então está dentro de todo mundo. Terceiro, essa é uma propriedade que a gente precisa. Se a gente pegar o intervalo maximal de AB, o intervalo maximal de Kn, que eu vou denotar por AB, em que A e B estão no bordo do Kn, ou seja, um daqueles pontos extremantes do meu intervalo, quando a gente quebra em 3 pedaços várias vezes, então B menos A é igual a 1 sobre 3 elevado a n. E o que a gente não vai precisar tanto, mas só vou querer enunciar, o bordo de Kn é inumerável. Então o que eu estou dizendo para vocês é que aquela construção do conjunto de Cantor tem muito mais elementos que o bordo, ou seja, além do bordo, tem mais elementos. Isso é não intuitivo. Bom, então, como eu disse, essa parte do não enumerável a gente vai fazer na próxima aula. O que a gente vai ter que provar é que eu quero provar que o interior de K é igual a vazio e também que K é igual a K'. São essas duas coisas que a gente quer provar. Então, como que a gente pega? Bem, os dois saem juntos praticamente com esse argumento aqui. Então eu pego x pertencente a Kn. Eu pego x pertencente a K. E tome qualquer epsilon maior que 0. Então, só por uma condição técnica, eu vou escrever. Eu sei que existe, agora eu vou usar esse 3 elevado a n aqui. Existe n pertencente aos naturais, tal que... Aí aqui que é só uma condição técnica, mas não vou precisar tanto disso aqui não. 2 sobre 3 elevado a n menor que epsilon, tá? Normalmente seria 1 sobre 3 elevado a n, mas boto 2. Porque agora eu vou querer trabalhar no intervalo suficientemente esperto. Então, o que a gente vai ter que provar? Queremos provar vamos provar primeiro esse aqui.
que x menos epsilon, x mais epsilon, é menos o x, interseção, o meu conjunto K, é diferente de vazio. É isso que a gente quer provar. Então, como que a gente prova uma coisa dessa? Bom, primeiro que a ideia é o seguinte, eu peguei um x que está aqui dentro. Olhei um pequeno intervalo que está dentro desse compacto. O que eu vou fazer? E eu vou pegar o 2 elevado a 3 sobre n. Então, o que eu tenho? Aqui é 2 sobre 3 elevado a n. E aqui até aqui também é 2 sobre 3 elevado a n. 2 sobre 3 elevado a n. O que eu sei? Como x pertence a Kn, e eu considero I igual a x menos 2 elevado a 3 sobre n, x mais 2 sobre 3 elevado a n, o que temos? Temos que, vamos dizer, o tamanho do intervalo, muitas vezes a gente usa esse tamanho aqui, é igual a 4 sobre 3 elevado a n. Como o tamanho é disso, e dado o intervalo AB contido em Kn com x pertencente a B, temos que B menos A é igual a B menos A é igual a, como que é o tamanho? 1 sobre 3 elevado a n. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Logo, existe um y pertencente ao bordo de Kn. É isso que a gente está... É isso que a gente tem. Por exemplo, como eu pego o x, olha o intervalo que ele está. O intervalo que ele está dentro de Kn tem tamanho, no máximo, 1 sobre 3 elevado a n. Então, tamanho pequeno. Só que esse i já é suficientemente grande para ele. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que esse x menos 2 elevado a 3n, x mais 2 elevado a 3n, ele tem que conter o intervalo AB todo, que está aqui embaixo. Se ele conter aqui o intervalo AB todo, então, em particular, o A e o B estão, e o A e o B estão no bordo do Kn. Então, o que eu concluí com isso? Logo, daí, y pertence a I, interseção Kn, e, vírgula, portanto, e o que eu quero... desculpa. Logo, existem A e B pertencente ao bordo de Kn, então o que? A e B pertencem no intervalo I. Agora, por isso que eu botei aqui um 2 sobre 3 elevado a n, porque é exatamente do ponto de acumulação, vai que eu escolhi o x exatamente no bordo. Se eu andar no bordinho, andar 1 sobre n para cá, mesmo que o tamanho do intervalo é 1 sobre n, seria aberto, eu não teria um outro bordinho. Só por isso que eu escolhi o 2, senão eu ia ter que dividir de novo por 3 o meu compacto. Ou seja, eu tive que pegar 2 elevado a 3n para garantir que se por acaso o meu x estivesse nesse bordo aqui, no meu intervalo Kn, eu precisava do 2 para garantir que o meu outro ponto esteja aqui dentro. Ou seja, eu precisava garantir esse intervalo aqui. Todo. Inclusive o fechado. Foi só por causa disso que eu escolhi o A e B. Por 2 sobre 3 elevado a n. Só uma condição técnica. Então, tal que A e B pertencem a I. Logo, como tem dois elementos, o que eu sei é x menos epsilon, x mais epsilon, interseção K menos x, ou x é diferente de vazio. De vez em quando escrever isso aqui, menos x, interseção K, ou isso aqui, tanto faz.
Bom, e a prova que o interior de K é igual a vazio, a demonstração é igual. O que acontece é que, pela mesma ideia do intervalo, nós temos o AB. Tome. Então eu sei que existe, na notação anterior, então existe vamos dizer, um Y pertencente a B, x mais 2 elevado a 3n, tal que y não pertence a K. O que eu estou querendo dizer para você não pertence a Kn. O que eu estou fazendo é o seguinte, como esse aqui é o intervalo maximal, então quer dizer que qualquer pentelésimo suficientemente pequeno, de modo que eu não... Ou seja, aqui está o meu AB. Esse aqui é o meu intervalo maximal. Qualquer suficientemente pequeno, de modo que não me toque na minha outra componente do meu Kn, então não pode estar no meu conjunto. Então, se não pode estar, estou dizendo que existe um Y aqui dentro que não está em Kn. Logo, x menos epsilon, x mais epsilon, não está contido em Kn para epsilon maior que zero arbitrário. Fixado. Ou seja, o que eu fiz? É só a escrita, depois melhora a escrita aqui dentro. Dado um raio maior que zero, que eu vou chamar de epsilon, eu sei que x menos epsilon, x mais epsilon não está totalmente dentro... desculpa, vou melhorar. Dado o epsilon maior que zero, arbitrário, eu escolho um n suficientemente esperto de modo que isso aqui já não acontece mais. Então, em particular, o x não está mais no interior de Kn. Se o x não está no interior de Kn, então o x não pode estar no interior de K. Tá? Então isso prova que x não pertence ao interior de Kn. Mas isso aqui é o quê? Módulo de escrita. Como eu tenho pouco espaço, acho que a ideia principal é exatamente essa. Você vê como está organizado, escolher o intervalo maximal é muito importante. Essa condição técnica aqui, que só foi por causa de algum problema de ficar olhando alguns pontos, então precisava ter preparado antes. E depois, para garantir que aqui tem 2 pontos, para garantir que um deles é diferente de x, então temos isso aqui. E, essencialmente, a gente acabou de provar que todo ponto é ponto de acumulação, e também provamos um pouquinho mais que a união dos bordos de Kn é denso no conjunto de Cantor. Qualquer x que eu pegar, qualquer epsilon que eu tomar, o bordo de Kn, você vai intersectar o x menos epsilon, x mais epsilon. Tanto pela direita, inclusive tanto pela esquerda, se a gente escolher muito bem o x. E aí, se a gente pegar o x fora do bordo. Então, essencialmente, é isso que eu queria falar para vocês.